que na leitura o Senhor também já manifesta a sua vontade dentro da nossa alma. No título diz: Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montes junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento. Não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força? Para que eu espere? Ou qual é o meu fim? Para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passa, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve. No tempo em que derretem, com o calor se desfazem e, se aquecendo, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e chegado ali se confunde. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrar-me das mãos do opressor, ou redimir-me das mãos dos tiranos? Ensina-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errarei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é a censura a vossa arguição? Porventura buscarei palavras que me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Só até aqui, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, nessa noite o Senhor nos apontou essa palavra por grande misericórdia. Palavra que nós já ouvimos algumas vezes na casa de oração, que nós temos conhecimento pela leitura, frases deste capítulo que nós somos conhecedores, mas aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite só Ele conhece. E nós, irmãos, podemos ouvir a leitura de uma palavra centenas ou até milhares de vezes, mas dificilmente
a pregação vai ser a mesma, porque o Senhor fala com a necessidade daqueles que estão reunidos, daqueles que estão necessitados, daqueles que estão juntos. E nessa noite, irmãos, o Senhor, por grande misericórdia, apontou o livro de Jó, capítulo 6, onde nós já somos conhecedores da história deste homem que perdeu tudo, que entrou nele uma enfermidade. Mas sabendo ele que o Senhor era fiel, que o Senhor não o abandonaria, o Senhor o exaltou no tempo certo. Esse livro tem 42 capítulos. Esses capítulos podem ser dias, meses, anos, não sabemos. Mas, irmãos, o que nós temos a certeza dentro do nosso coração é que o Senhor Deus tem um propósito por trás de todo o sofrimento, de toda a luta, de toda a angústia, todos os sofrimentos que nós passamos, há um propósito de Deus. E aqui, irmãos, assim como na vida deste homem, houve um propósito de Deus, de o Senhor conhecer o seu coração, de saber que ele era fiel, de conhecer Jó e as suas obras. O Senhor tinha um propósito, que era mostrar para aquele adversário que foi questionar o Altíssimo Deus, que o homem, ele é fiel a Deus, que a mulher, ela é fiel a Deus. E Jó passou pelo sofrimento, com o propósito de mostrar para aquele que nos acusa que a fidelidade de Deus para com o justo, ela gera exaltação. E este homem sofreu. Um dos anciães mais antigos do Brasil, nosso irmão Natanael, um dia congregado na Lapa, o Senhor deu a ele que talvez as provas que Jó passou foi talvez mais difícil do que o próprio Jesus Cristo, porque Jó enterrou filhos e não é a lei natural da vida. Jó sofreu como pai porque ele perdeu seus filhos. Irmãos, o sofrimento desse homem é imensurável. Não de perder os bens materiais, não de perder as fazendas, os bois, tudo aquilo que ele tinha, toda a sua riqueza. Mas o que entristeceu Jó foi a luta que se levantou dentro da sua casa, das palavras dos seus amigos, de perder os seus filhos, de ter a incerteza, porque aqui ele dizia, nele morou a incerteza de que o Senhor não estava mais com ele. Olha, irmãos, o verdadeiro sofrimento de Jó. Mas, irmãos, Jó também sabia que o Senhor era bondoso, que o Senhor era justo e que a justiça divina prevaleceria na sua vida. E aqui, irmãos, no capítulo 6, Jó justifica suas queixas. Irmãos, não é errado, não é pecado nós nos queixarmos. O que é errado é sermos mal agradecidos. Isso sim. Mas nos queixarmos, não. E nós vemos aqui que as queixas de Jó tinham fundamento. E ele justifica, ele estava conversando com o seu amigo, um dos seus 3 amigos, ele estava aqui conversando. E aí ele respondeu, se eu colocasse a minha mágoa, o que eu estou sentindo numa balança, pesaria mais do que as areias que tem na praia, que tem no mar. Olha só, irmãos. O tamanho da sua mágoa, o tamanho de um sentimento tão pesado dentro do seu coração. Porque, Senhor, eu sou fiel a Ti, sempre andei na Tua doutrina, nos Teus estatutos, sempre fiz tudo segundo o Teu conselho, e a minha vida virou
de ponta cabeça. Tudo ficou fora do lugar, Senhor. Olha só a minha situação. E ele dizia nas suas queixas que a flecha que Deus lançou sobre a sua vida era como um ardente veneno que bebia todo o seu espírito. Olha, meus irmãos, o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo, irmãos, não era só dores na sua carne, mas ele estava com dor no seu coração. Ele estava se queixando para Deus. Ele estava dizendo, desabafando com o Pai: Senhor, não estou aguentando, olha só a minha situação. Ao ponto que ele questionou o motivo da sua existência. Glória ao nome do Senhor. E o seu maior desejo, ainda que nós já ouvimos na inspiração do Espírito Santo diversas vezes nas casas de oração, quem me dera que se cumprisse o meu desejo e Deus me desse o que eu espero. Mas esta frase solta, ela tem um efeito, mas no contexto deste capítulo, ela significa outra coisa. Porque qual era o verdadeiro desejo de Jó neste momento da sua vida, irmãos? O maior desejo de Jó era a morte. Ele perdeu o prazer de viver. E ele falava assim para o Senhor: Senhor, seria muito bom se tu cumprisse o desejo do meu coração e me desse o que eu espero, que é a morte. Porque eu não tenho mais sentido viver nesta terra. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais nada. Sobretudo, não tenho mais as tuas respostas. Não tenho mais a tua amizade. Então, se eu não tenho mais essa ligação contigo, por que vou viver? Glória ao nome de Deus. Meus amados e queridos irmãos, e o Senhor desta noite mandou essa palavra, porque hoje, irmãos, alguém ouvindo esta reunião pelo Zoom ou pelo YouTube tem orado desta maneira: o Senhor, Senhor, qual é o motivo da minha existência, Senhor? Tudo que peço não vem resposta, tudo que busco não acontece, tudo que eu preciso não prospera. Qual é o sentido da minha existência? Glória ao nome de Deus. Mas saiba, irmã, que está ouvindo esta palavra, assim como Jó desejou a morte, e o seu desejo era que Deus o cumprisse, recolhendo ele deste mundo. Mas Deus não o fez. Sabe por que, irmã? O Senhor tem manifestado o teu amor hoje, nesta reunião familiar. Glória ao nome do Senhor. A irmã está entendendo que há um propósito de Deus para todo sofrimento. Glória a Jesus, viu, irmão? Não há, irmãos, um sofrimento que não tenha propósito. Não há. E assim, Jó, desejando a sua morte, desejando o fim dos seus dias na terra, ele se lamentou, ele justificou as suas queixas. Irmã, hoje foi um dia difícil na tua vida. Foi um dos dias mais amargos que tu tens passado. Não havia força em ti para levantar da cama. Não havia força em ti para abrir a janela do teu quarto. O cantar dos passarinhos incomodava os teus ouvidos, porque tu perdeu o sentido da vida. Mas hoje o Senhor entrou nesta reunião familiar como um resgate, como um SAMU do céu. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor veio te dizer, veio te responder: ainda que tu deseja a morte, o Senhor está mandando esta palavra, e o Senhor está entrando com vida na tua mente, vida no teu coração. Ah, Senhor, quanta luta, Senhor, não estou aguentando. Irmã Jó também não aguentou. Mas saiba, irmãos, glória a Jesus, em determinado momento da vida de Cristo, quando ele estava na terra, no finalzinho do cálice que ele tomava, ele também não aguentou. E ele pediu: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Eu não estou aguentando, não aguentarei. Mas mesmo assim ele passou. E ambos, irmãos,
venceram. E qual é a dúvida, irmã? Que a irmã também vai vencer. Meu irmão, há um propósito por trás do sofrimento. Esse propósito será justificado em vitória na tua vida. Em vitória na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, ele aqui dizia ainda que a morte serviria a ele como uma consolação. A ele seria o maior presente de Deus neste momento da sua vida. Seria o Senhor o levar. Olha só, se nós pensarmos, irmãos, Deus poderia atender o seu desejo. Deus poderia levá-lo. E o que ficaria? Como um Deus, ou como um servo de Deus, que desistiu de aguardar a providência do Senhor? De um servo de Deus que abandonou a sua fé pelo tamanho do seu sofrimento? Irmãos, independente do cálice, independente do amargo que está na tua boca, não abra as mãos. Não abra as mãos, não, pelo contrário, agarre no Senhor, não solte, glória ao nome do Senhor, assim como Jó venceu, demorou, irmãos, olha só, aqui ainda no capítulo 6, tiveram mais capítulos ainda, irmãos, glória ao nome do Senhor, irmãos, glória ao Senhor, mas ele aguentou, o Senhor não levou, pelo contrário, o Senhor ainda provou mais, mas chegou o dia tão esperado, onde a amizade de Deus com Jó, ainda que Jó achava que havia terminado essa amizade, por certo, irmãos, o Senhor falou com ele, Jó, eu cheguei, Jó, eu estava com saudade de ti, olha eu aqui, Jó, diante de ti, e agora eu vou te dar uma benção maior do que tu tinha, aumentarei a tua família, aumentarei os seus bens, sobretudo aumentarei a intimidade tua comigo. Glória ao nome de Deus. Bendito seja o Pai. Irmãos, mas a nossa vida como servo de Deus não é só sofrimento. Ainda que haja tanto sofrimento, ainda que haja tanta luta, e ainda que nós sabemos que a Sagrada Escritura nos diz que os dias ficaram difíceis, que as mães preferirão ser estéreis a ter filhos, de tão grande que será a luta que nós passaremos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ainda que a nossa oração possa ser uma queixa diante de Deus, um desabafo sobre a nossa situação, e nem todas as perguntas que nós temos a resposta imediata de Deus. Quantas vezes ouvimos, irmãos, testemunhos de irmãos que agradeceram a Deus por aquilo que passou, pelo sofrimento que teve, e lá na frente entendeu qual era o propósito de Deus. A nossa carne é tomada de ansiedade, a nossa carne é tomada de incerteza, mas o que está dentro de nós, aquilo que carregamos, o nosso homem, nossa mulher interior, esta se renova de dia em dia, ainda que essa carne frágil, ainda que essa carne fraca, ainda que essa carne incerta, ela se corrompa, glória ao nome do Senhor, com os desejos da vida, com o desejo da morte, com o desejo de não levantar da cama e não ter condições, bendito seja Deus, mas não use o seu termômetro espiritual como algo material, não baseie a tua salvação em propriedades, em itens, em carros, em bens materiais, não, irmãos, baseie a tua espiritualidade nos dons, na ligação com Deus, na oração, na caridade perfeita, no amor fraternal. Isto sim que deve ser os vossos termômetros, não a tua conta corrente. Glória ao nome do Senhor. Ainda que nós ouvimos aqui que precisamos sim dos bens materiais, mas sabemos, irmãos, glória ao teu nome, que tudo isso, irmãos, tudo isso ficará nessa terra. Glória a Jesus, ainda que nós tenhamos condição, irmãos. Alguns, como foi dito aqui, de tirar férias, de descansar, porque isso hoje, como foi dito,
E é verdade, representa a saúde, representa a paz na mente, porque hoje vivemos uma sociedade onde as enfermidades mentais têm assolado tanto o mundo como o povo de Deus. E nós também precisamos de dias de descanso. Mas, irmãos, o que nós não podemos descansar é de buscar a Deus. Nós não podemos nos acomodar com a nossa situação espiritual. E às vezes nós nos confortamos, terceirizamos a oração. Ora por mim. Ora você, irmã. Ora você, irmão. Confia na tua oração. Exercita esse dom. O dom de orar é dado por Deus. Confia na tua oração. Não sei orar. O Senhor te ensina. Se esforça. A criança não sabe andar de bicicleta, não nasce sabendo. Ela vai aprender a andar de bicicleta. Ela cai, se machuca, levanta, põe um capacetinho, coloca a rodinha, depois tira a rodinha. A oração é da mesma forma. Começa com rodinha e capacete, irmã, mas exercita a tua oração. Viu, irmão? Exercita a tua oração. Depois o Senhor vai preparar, que vai tirar as rodinhas, vai colocar uma bicicleta maior, com umas rodas maiores, vai andar sozinho, vai ser a oração que faz, santo Deus, que oração gloriosa. Mas confia na tua oração, exercita ela. O Senhor quer criar intimidade contigo, a intimidade de Jó, o Senhor quer criar contigo, mas está faltando diálogo nesta amizade. Está faltando, glória ao nome do Senhor, um pouquinho mais de joelho no chão. Bendito seja Deus, não terceiriza a oração, irmã. Peça oração, mas faça a tua parte também. Irmãos, e aqui, irmãos, nós temos, nesse capítulo 6, todas as suas queixas, onde ele coloca a sua situação humana, onde ele coloca a sua situação como homem, as incertezas que o rodeavam, as angústias, as mágoas, a vontade que ele tinha de morrer e não via mais beleza na vida porque ele perdeu o seu sentido. Ele cria no seu coração que Deus não estava mais olhando a ele, mas que Deus cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero, que seria me levar dessa terra. Irmã, a morte não é uma solução para Deus nessa noite. Nesta noite, os teus dias não terminarão. Pelo contrário, vai continuar um pouquinho mais a luta, assim como continua com Jó. Mas saiba que daqui a um tempo você estará ou no culto ou na salinha do amor de Cristo Jesus. Algum dos servos de Deus vai abrir a Sagrada Escritura e dizer assim, vamos ler com a ajuda e a força de Deus. O livro de Jó, capítulo 42. Glória ao nome de Deus. Quando chegar este dia, irmão, saiba que será a virada da história da tua vida material e espiritual, sobretudo da amizade com Deus. Será reforçada a aliança, será reforçado o amor, será reforçada a comunhão. Glória ao nome do Senhor. E toda angústia, todo mal que te fizeram, o Senhor vai te dar em dobro, o Senhor vai te justificar 4 vezes mais, o Senhor vai demonstrar o tamanho do amor dele pela tua alma, irmão. Mas saiba nesta noite que tu precisava de uma resposta hoje, e a resposta veio, não vai ser morte, mas ainda mais um pouquinho de amadurecimento, até chegar o dia da tua virada, até chegar o dia em que eu assinarei a tua libertação, e eu entregarei na tua mão aquilo que deseja o teu coração. Mas hoje vem a resposta de Deus. Espera, amada filha, espera, amado filho, porque eu chegarei na tua vida com um amor tão único, que tu vai levantar na igreja e dizer, eu estava esperando no Senhor, estava ansiosa, certo dia desejei a morte, mas eu agradeço a Deus,
porque o Senhor ouviu a minha oração e o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Glória a Jesus! Irmãos, guardem essa palavra em vossos corações. Não desanimem na fé, mas peguem a espada, vão para a luta. Não desanima, irmãos, não desanima, mas que a morte não prevalecerá sobre a tua vida, irmã. Sobre a tua vida, irmão. Pelo contrário, vai ser uma vida tão gloriosa, vai ser uma história tão linda, que nós ouviremos o teu testemunho ainda da vitória que Deus dará nas vossas mãos. Deus seja louvado. Amém. Amém. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus.